Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, falando que para mim é motivo de muita alegria poder trazer hoje para os irmãos em Cristo mais uma mensagem. E uma mensagem forte, uma mensagem polêmica, que vai levar você, cristão, a refletir mais sobre o seu comportamento, as vossas atitudes dentro da igreja. O tema é compromisso e submissão. Eu vejo nos dias de hoje muitos ministérios com muitas congregações, com sucesso. Igrejas e mais igrejas lotadas. Mas e aí? Será que você, dentro desse ministério, tem cumprido o seu papel? Você tem se envolvido com a obra do Senhor? Você tem se ofertado a essa obra? Você tem sido comprometido com essa obra, irmão? Mas será que, além de comprometido, você tem sido submisso com essa obra? Irmãos, eu vejo muitas pessoas comprometidas, mas poucas pessoas submissas. Se submeter é muito mais do que participar. É muito mais do que ter compromisso. Porque se submeter é estar comprometido não da sua forma ou do seu jeito, mas da forma e do jeito que Cristo determinou. Cristo constituiu dentro da igreja dele autoridades. E você tem se submetido a essas autoridades? Você está aí dentro desse ministério, trabalhando há muitos e muitos anos, se ofertando, na sua cabeça fazendo o melhor, mas fazendo o melhor do seu jeito, da sua maneira? Ou será que você tem permitido que o melhor que você faça seja da maneira e do jeito do nosso Senhor Jesus Cristo? São coisas que nós temos que pensar. Porque estar comprometido pode não ser da maneira que Cristo determinou. Mas ser comprometido pode ser da maneira que você determinou. E aí? É a sua maneira que prevalece? É o seu jeito que prevalece? São as suas escolhas que definem o que tem que ser ou deixar de ser? Ou será que é a maneira do nosso Senhor Jesus Cristo? Em cada igreja, Cristo constituiu um anjo. E a esse anjo é dado a autoridade de delegar, de direcionar, de ensinar, de discipular, para que essa igreja cumpra o papel dela, cumpra a missão dela. Num dado momento, isso às vezes é até muito fácil. A igreja é pequena, mas a igreja vai crescendo, ela vai se estabelecendo, ela vai se solidificando. Começa a chegar novas ovelhas, mais ovelhas, o rebanho aumenta. É necessário distribuir missões. É necessário envolver um número maior de pessoas. Aquele corpo de obreiros daquela igreja. E é nessa hora que muitas ovelhas põem a manga de fora. Desobedientes, rebeldes, até se interessam em fazer, mas não se interessam em fazer da maneira determinada pelo anjo da igreja. Hoje, eu quero trazer para os amados um exemplo de um homem comprometido com a causa, comprometido com Cristo, totalmente voltado desde o primeiro momento, mas que demorou muito para ele aprender a ser submisso. Não adianta só ser comprometido, é necessário ser comprometido e submisso. Porque a partir do momento que você entende que isso é importante, o seu ministério muda, o seu ministério cresce,
As bênçãos de Deus caem sobre a tua vida e o seu ministério passa a ter verdadeiramente uma razão de ser. Meus amados irmãos, o exemplo que eu quero trazer hoje é o de um homem comum, assim como eu e você. Até que ele teve um encontro com Cristo. Esse homem era um pescador. O nome dele, Pedro. Estava Pedro no mar da Galileia, mas o seu irmão André pescando. Quando Cristo passava por ali, primeiro encontro de Pedro. Cristo chama Pedro e fala para ele vir após ele. E daquele momento em diante, ele faria de Pedro um pescador de homens. Amados, imediatamente, Pedro parou o que estava fazendo. Deixou de ser um pescador. Foi atrás do seu mestre. Você já imaginou o quanto que isso é forte? Você está na sua rotina, no seu dia a dia, ali, trabalhando. De repente passa um homem que você não sabe quem é, não conhece. E aquele homem com autoridade vira para você e fala, me acompanha, vou mudar a sua vida. Não será mais do seu jeito, mas agora será do meu jeito. Vem comigo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Cristo chama Pedro. Ele deixa tudo o que estava fazendo para servir a esse Cristo maravilhoso. A partir daquele momento, começa Pedro uma nova jornada comprometida com Cristo. Em todas as passagens, Pedro está ao lado de Cristo, zeloso com Cristo, aprendendo, observando, cuidando de Cristo. Ele impedia muitas vezes que as pessoas aproximassem de Cristo, achando fazer o melhor para Cristo. Era um homem zeloso, com aquela missão que ele entendia ser a forma certa. Daquela maneira que ele achava ser a forma certa. Abandonou tudo. Começou a seguir Cristo. Durante o ministério de Cristo, Pedro, desde esse momento, esteve com Cristo. Todos os dias, acompanhando, seguindo, observando, sendo comprometido com Cristo. Entregue totalmente àquele chamado. E assim foi. Onde estava Cristo, estava Pedro, zeloso nessa caminhada, acompanhando Cristo nos detalhes. O ministério de Cristo, que teve a duração de mais ou menos 3 anos e meio, durante esses 3 anos e meio, irmãos, Pedro acompanhou Cristo todos os dias, comprometido com o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele discípulo que põe a mão no arado e não olha para trás. Isso foi muito importante. Deu uma grande base para Pedro. E assim muitas vezes pode ser o teu chamado. Desde o primeiro momento que você se comprometeu com as coisas de Cristo, do Evangelho, você não tem olhado para trás. Você tem sido comprometido. Dia e noite você tem pensado na obra, levado o Evangelho, feito da melhor forma possível. Mas assim como Pedro, muitas vezes, eu e você, nós, estamos sendo comprometidos com a obra. Estamos tentando fazer o melhor pela obra. Mas, às vezes, nós não estamos sendo submissos com essa obra. O acompanhamento de Pedro durante o ministério de Cristo mostra esse comprometimento. Mas algumas situações que ocorreu durante esse ministério mostram que Pedro não era submisso. O ministério dele ainda tinha que ser melhorado. O crescimento espiritual dele ainda não era pleno. Tinha coisas por acontecer. Mas era necessário algumas mudanças. E essas mudanças, para a gente aceitar a submissão, tem que acontecer dentro do nosso coração.
As escamas têm que cair para que nós possamos ser ainda mais espirituais e menos naturais. É sobre isso que nós iremos falar agora. Trazer alguns exemplos, onde Pedro, como nós falamos, era comprometido, mas não era submisso como deveria ser. Esse pode ser o seu caso. Então, irmão, eu peço para você que com zelo escute bem essa pregação, para ver se você não se enquadra nos mesmos erros que se enquadrou Pedro. Às vezes você está se esforçando muito. Às vezes você até crê que está fazendo muito. Mas da sua forma. E da sua forma não é o suficiente. Não é isso que Cristo quer. É por isso que muitos hoje mudam muito de ministério. Pelo numeroso número de ministérios que existe, você está ali comprometido no ministério que você está. E de repente aparece uma situação onde você não aceita, não se submete. E ao invés de se submeter, você prefere mudar de ministério. E vai passando pelos diversos ministérios que existem, de A a Z. Às vezes você está lá na frente já, no meio do alfabeto. E até agora não entendeu por que você não para em lugar nenhum. Não entendeu por que aonde você passa, você se esforça, mas você não consegue fincar raízes, crescer as raízes, se estabelecer. Pode ser, meu amado irmão, pela falta de submissão. São esses exemplos que nós vamos trazer agora, para que você possa refletir e ver se você se enquadra nesses exemplos que nós vamos trazer. Meus amados irmãos, o primeiro exemplo que eu quero trazer para você, a falta de submissão de Pedro, está lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 31. Veja bem, Cristo nos deu um exemplo de obediência. Cristo foi obediente, obedeceu ao Pai, foi fiel à missão que Deus o confiou. E é para esse Cristo que nós temos que olhar. É a Ele que nós temos que nos submeter. É o exemplo dele que nós temos que buscar. Se Cristo foi obediente, cabe aos seus discípulos também ser obediente. Pedro era discípulo de Cristo. Você e eu somos discípulos de Cristo. Nos cabe ser obediente. Nos cabe ser submisso. Vejamos o que diz essa passagem. Mateus 26, 31. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus anunciou. Era a palavra do Mestre. Cabia aos discípulos crer. Mas olha o que Pedro fala no versículo 33. Replica. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Ou seja, todo mundo pode se escandalizar, Senhor Jesus, mas eu não. E Jesus não fez acepção, ele falou que todos. E quando ele falou todos, Pedro estava incluso. Mas Pedro, achando que era uma pessoa dedicada à obra, nessa hora ele não ia faltar com Jesus, não. Ele ia ser diferente dos demais. Mas não foi qualquer pessoa que disse que todos iam escandalizar. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E Pedro, não se submetendo à palavra do seu mestre, mais uma vez, disse: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Quantas vezes você pensou assim? Quantas vezes eu pensei assim? Que todos podem cair, mas eu não caio. Que todos podem errar, mas eu não erro. Porque eu sou dedicado, porque eu sou empenhado, porque eu sou diferente, porque eu sou bom. Será que nós somos bons mesmo?
Será que nós somos dedicados mesmo? Será que nós somos empenhados mesmo? Pedro se achava assim. Talvez esse seja o seu caso, talvez esse seja o caso de muitos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o que Cristo determinou. E não o que Pedro achava que ia acontecer. Pois quando aconteceu, os fatos aconteceu exatamente conforme Jesus disse. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Naquela hora, meu irmão, não ficou ninguém ao lado de Cristo. Esse é o primeiro exemplo que nós podemos mostrar. Que Pedro era um homem dedicado, mas que Pedro não era um homem submisso, como deveria. Tem uma passagem lá no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 37, que diz assim: estava Jesus, mais os discípulos ali, 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, no jardim, no Getsemane. Cristo fala para eles vigiar, para eles ficarem em espírito de vigia, para eles ficarem ligados, porque a guerra espiritual naquele momento era muito grande, que era necessário estar em espírito de oração. Essa foi a determinação de Jesus para os discípulos. Mas foi isso que aconteceu? Não foi. Eles dormiram. Lá no versículo 37 diz assim: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora. Mais uma vez, Pedro não é submisso àquilo que Jesus tinha determinado. Jesus falou para vigiar. Aquela hora era uma hora importante. Era uma hora de uma guerra espiritual grandiosa, de muito sofrimento, de muito conflito. Era necessário vigiar, era necessário orar, era necessário interceder. E Pedro não resistiu ao sono. Dormiu. Não fez o que o mestre determinou. Não seguiu as orientações do mestre. Isso pode estar acontecendo na tua vida. Isso pode estar acontecendo na vida de muitos. Não tem vigiado. Tem dormido na missão. Tem descuidado em alguns momentos cruciais e importantes. No todo, parece que tudo vai bem. Mas nos detalhes, e nos detalhes importantes, às vezes você tem pecado. Às vezes você não tem dado ouvido à palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor. E assim, não tem cumprido o seu papel nas horas mais importantes. Aconteceu isso com Pedro. Pode acontecer com você. Se não aconteceu, poderá acontecer. Por isso que é necessário, irmão, se submeter, vigiar, estudar as Escrituras, não achar que sabe demais, que já está pronto, que está tudo bem. Eu sou ungido, sou protegido. Comigo ninguém pode. Cuidado com a soberba. A palavra do Senhor fala que quando nós somos pequenos, aí é que nós somos grandes. E quando a gente se acha muito forte, nós somos fracos. Porque arriscamos tanto os nossos olhos. E desatentos, nós damos brecha para o inimigo agir em nossas vidas. Por isso, tem muito cai, levanta. Tem muito crente que não consegue se firmar. Tem muito crente que não consegue andar. Não consegue dar 3, 4 passos sem cair. Sem ser vencido pelo inimigo. A autoconfiança é muito grande. A soberba é muito grande. A prepotência é muito grande, irmão. Nós temos que ser pequenos. Pois são os pequenos que herdarão o reino do nosso Senhor. São os pequenos. São aqueles que se fazem pequenos. São aqueles que se submetem, que têm um comportamento de uma criança e não de uma autoridade. Mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos. Estamos aqui para aprender.
Ainda falta muito na nossa caminhada. E muitas vezes, assim como Pedro, nós achamos que estamos prontos. E nessa hora, a gente deixa de ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. E começamos a ouvir as nossas verdades, os nossos conhecimentos, os nossos conceitos. Isso é bom, mas não ajuda nessa missão espiritual que Cristo confiou a ti. Meus amados irmãos, eu quero trazer para vocês o terceiro exemplo de falta de submissão de Pedro para com o direcionamento de Cristo. Estava ainda Jesus, mas os discípulos, no Getsêmani, quando de repente chega uma multidão, direcionada ou dirigida por Judas, um dos discípulos. Judas, numa atitude de traição, levou todo aquele povo ali, mais os guardas do sumo sacerdote, para prender Jesus. Pedro, vendo aquela situação, saca da sua espada e corta uma das orelhas de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus repreende Pedro, pega a orelha, cura aquela orelha e mostra para Pedro que não deveria ser assim. A palavra que Cristo nos ensinou foi uma palavra de amor. A palavra diz que se alguém bater na tua face, você deve dar a outra face. Se Cristo ensinou o amor, por que Pedro naquela hora não se submeteu ao amor? Ao invés de amar, ele saca da espada e fere o servo do sumo sacerdote. Isso é falta de submissão. Se durante a caminhada de Cristo, com Cristo, ele aprendeu nas atitudes de Cristo que o amor prevalece, e não a agressão, e não a reação agressiva, por que naquele momento, uma atitude sem pensar, Pedro agride o servo do sumo sacerdote? Ele tem o exemplo de Cristo. Ele acompanhou o nosso Senhor Jesus Cristo. E não era de Cristo esse tipo de reação. Não era de Cristo esse tipo de ensinamento. Mas mesmo assim, Pedro teve essa reação. E quantas vezes, no longo do nosso ministério, da nossa caminhada, nós temos reação assim, impensáveis, sem analisar, sem primeiro colocar o exemplo de Cristo em pauta. Poxa, peraí, será que Cristo faria isso? Será que foi isso que Cristo me ensinou? Será que seria essa a reação de Cristo? Com toda certeza, se a gente parar para pensar, não precipitar nas nossas atitudes, nós poderemos tomar a atitude correta, diferente do que aconteceu com Pedro naquele momento. Precipitar, irmãos, é algo perigoso na vida do cristão. Nós temos que ter paz e harmonia, mesmo nos momentos mais difíceis, mais complicados. Mesmo quando a guerra espiritual for grandiosa como era aquela, naquele momento, nós temos que ter paz. Temos que analisar e ver o cenário com os olhos espirituais, não de uma forma natural. É o ímpio que reage de acordo com o que ele é confrontado. Ação e reação. Reação imediata, impensada. Um homem que está na presença de Deus, uma pessoa que está na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mira-se no exemplo de Cristo. E não foi isso que Cristo ensinou. Não foi essa mensagem que ele deixou para Pedro. Tanto que ele repreende Pedro. Aquele que fere pela espada será ferido. Aquele que planta, colhe. É isso que Cristo falou. Se você planta bons frutos, colherá bons frutos. Mas se a semente que você estiver plantando não for a semente do bem, não for a semente do amor, é impossível dar frutos bons, frutos que te alegrarão no futuro, na hora de colher.
Nós temos que pensar muito, irmão. O quarto exemplo, para finalizar essa parte de exemplo, Cristo falou para Pedro que ele ia negar 3 vezes. A reação de Pedro foi instantânea. Ele falou que isso não aconteceria, que por Cristo ele morreria. Será que você hoje, assim como Pedro, se sente seguro ao ponto de imaginar que está pronto para morrer por Cristo? Será que você tem falado isso no longo da sua vida? Mas será que se aparecer essa oportunidade, você vai cumprir o que você fala? Será que o evangelho que você está vivendo é um evangelho verdadeiro, genuíno? Ou é um evangelho de aparência, como vivia Pedro naquele momento? Era o primeiro a falar, se destacava por ter posição e tomar frente das situações. Muitas vezes o seu comportamento pode ser esse, mas e na hora que a coisa realmente apertar? Que é muito bom estar ao lado de Cristo e se sentir seguro. É muito bom caminhar ao lado de Cristo e se sentir seguro. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho de cruz. Que tem dificuldade, tem provações. Nas horas das provações, será que você, assim como Pedro, vai negar o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você vai fazer o que tem dito? Vou morrer por ti, meu Senhor. Estou contigo até a morte. Era isso que Pedro pregava. Era essa a convicção que ele tinha, até aparecer a primeira oportunidade. Até acontecer o que tinha de mais difícil. Às vezes você tem vivido o melhor momento do Evangelho. Às vezes você tem vivido a hora da calmaria. Mas será que essa calmaria vai prevalecer sempre? Será que em nenhum momento os ventos vão se levantar? As águas vão ficar nervosas? Um barco vai ser agitado? Será que em algum momento dessa caminhada não terá alguém que irá te trair? Será que você estará pronto para isso? Por isso que o seu compromisso é com Cristo. Por isso que mais que defender uma religião, você tem que defender Cristo. Por isso que ao invés de ser um religioso, você tem que ser um discípulo de Cristo. Porque a religião tem engano. Os rótulos têm engano. As bandeiras têm engano. As doutrinas têm engano. Mas Cristo não. O evangelho de Cristo é verdadeiro. A palavra de Cristo é real. Ela se cumpre como se cumpriu nessas passagens que foram lidas. Mas nós estamos preparados para viver grandes emoções ao lado de Cristo? Será que na hora que a tua árvore for balançada, você vai conseguir ficar em pé? As suas raízes te sustentarão? Os frutos vão prevalecer ou cairão todos no primeiro vento? Aquela árvore bonita, frondosa, será que ela é só aparência? Ou ela é real? Será que por detrás dessa aparência tem verdadeiramente um testemunho que aguenta a ventania, que aguenta a tribulação? O testemunho de Pedro até então não aguentou, não suportou. E ele estava com Cristo, andando com Cristo, do lado de Cristo, num ministério que já durava mais de 3 anos. Eu não sei qual é o tempo da sua caminhada, meu irmão. Mas nós temos que estar preparados para os fortes ventos. Nós temos que estar preparados para as horas das provas, das provações, aonde você verdadeiramente vai poder provar, não para o homem, nem para as circunstâncias, mas para o próprio Senhor Jesus Cristo, que você é com Ele. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Eu não disse uma, eu disse 3. Ele teve 3 oportunidades para se redimir. Na primeira, ele fraquejou. Na segunda, também. E na terceira, outra vez. Olha o tanto que esse Cristo é maravilhoso. Deu 3 oportunidades para Pedro. E as 3, ele foi reprovado. Quantas oportunidades Cristo tem te dado, meu irmão?
Quantas oportunidades você já teve no longo da sua caminhada? Quantas oportunidades você ainda vai precisar? Pedro precisou de 3. Mas e você? A entrega tem que ser verdadeira. Nós não temos que andar ao lado de Cristo, mas nós temos que andar com Cristo, com Ele dentro do nosso coração, por Ele, para Ele, tudo para o nosso Senhor. Essa é a causa que nos sustenta. Nos entregar de uma forma sincera, em espírito e verdade, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não da nossa maneira, mas da maneira dele. Não sendo só comprometidos, mas sendo submissos. Porque se você não for submisso, meu irmão, vai chegar uma hora no seu ministério que você vai negar Cristo. Às vezes já passou por alguns momentos no seu ministério que você negou Cristo. É preciso se firmar. E a rocha que te firma chama Jesus Cristo. Essa é a rocha verdadeira, sólida, aonde você pode construir e edificar o teu ministério, aonde pode vir ventos, por mais forte que seja, que não vai te abalar, porque você está no lugar certo, na estrutura certa, sólida, firme. Mas se você estiver construindo o seu ministério sobre areia, sobre terra que não se firma, no primeiro momento, você vai ser abalado. As primeiras provações, você irá negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Como consta o discípulo Pedro. Pensa nisso. Reflita sobre isso. E se sustente em Cristo. Não em você e não nas suas verdades. Meus amados irmãos, Cristo é o maior exemplo de comprometimento e submissão. Temos que nos espelhar em Cristo Jesus. Cada cristão deve ser um multiplicador do Evangelho de Jesus. E o nosso bom testemunho faz a diferença. Temos que ser submissos, porque quem não se submete ao seu líder, ao seu pastor, que são autoridades constituídas por Cristo, será pior ainda como líder quando tiver uma oportunidade. Porque se não se submeteu e respeitou os seus líderes, jamais respeitarão aos seus liderados. Meus amados, nós temos que pensar bem na nossa missão. Nós temos que entender que comprometer é importante, mas ser submisso também é. Olha o que aconteceu na vida de Pedro. Lá no livro de João, no capítulo 21, no versículo 7. Estava Pedro e os discípulos ali pescando. Ou seja, eles voltaram para as rotinas antigas da vida dele. Era pescador de peixe. Voltou a ser pescador de peixe. Estavam eles ali pescando e não pegavam nada. De repente, quem aparece lá na praia? O nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado. E nesse momento, lá no versículo 7 do livro de João, do capítulo 21, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e se lançou ao mar. Imagina essa cena. Um homem que tinha na natureza pescar, mas um homem que foi chamado por uma outra natureza, a natureza espiritual, que não era mais pescar peixe, mas pescar homens. E estava ele ali de novo, convivendo com a velha natureza dele, mas uma natureza de fracasso, porque naquela pescaria ele não pescou nada. De repente aparece o nosso Senhor Jesus Cristo, manda eles lançar a rede do outro lado, e naquele momento as redes enchem de peixe. Mas quando ele percebe que aquele que estava orientando era o mestre dele, o Senhor dele, ele esqueceu os peixes. A velha natureza, a natureza defeituosa,
a natureza falha. E numa atitude de coragem, ele se lança ao mar. Irmãos, ali morreu Pedro, que era só comprometido e submissão. Naquele momento, naquela atitude de se lançar ao mar, ele passa a ser o discípulo que Cristo sonhou. O discípulo que Cristo planejou. Um discípulo dedicado, mas também submisso. Ele se lança ao mar. Ele não quer saber mais de peixe, ele não quer saber mais dos problemas, ele não quer saber da natureza antiga, da vida anterior, mas ele quer saber de Cristo. E naquela atitude de coragem, aonde ele se lança ao mar, ele é lavado pelas águas do Espírito. Ele mergulha nas águas do Espírito. A natureza enganosa cai por terra. A natureza que não se submetia cai por terra. E ele vai de encontro ao seu mestre, ao seu Senhor. Essa atitude que Cristo está esperando de mim e de você. Não aquela atitude do Pedro que negou Cristo por 3 vezes, mas a atitude do Pedro que se lançou ao mar, se arremessou ao mar, sem pensar 2 vezes. O objetivo não era mais as coisas da vida natural, do homem velho, mas o objetivo daquele homem, a partir dali, era de um homem espiritual, de um discípulo verdadeiro, de um apóstolo do Senhor. Foi essa a atitude que Pedro tomou. E assim tem que ser a sua vida, assim tem que ser a minha vida. Nós temos que ser comprometidos com esse evangelho, sim, mas nós temos que ser submissos a esse Senhor e às autoridades que esse Senhor constituiu em nossas vidas. Chega de mudança de ministério, de andar para lá e para cá, de não se firmar em nada. Chega das suas verdades, das vossas verdades. A verdade está aqui nesse livro. A verdade está aqui nas Sagradas Escrituras. É ela que nos direciona, é ela que nos mostra o que é e o que deixa de ser. Como devemos ser e o que não podemos ser. Para finalizar, meus irmãos, essa pregação, eu quero fazer uma leitura lá na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 6, que diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou, como o mestre andou, como foi Cristo, como é Cristo. É nele que nós temos que espelhar. Tudo é por ele. Abra mão das suas verdades, pelas verdades já estabelecidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a misericórdia dele possa nos alcançar e que nós possamos ter paz, direcionamento, obediência, submissão a esse Cristo maravilhoso que deu a vida dele por você, por mim, por todos nós. Que assim seja. Que o seu ministério seja de bênção, de luz e de vitória em Cristo Jesus.